Olá, me chamo Stephanie Domingos de Souza, sou mestranda em Educação Matemática e Tecnológica na Universidade Federal de Pernambuco. Sou uma mulher negra, de cabelos afros, de cor castanhos, olhos castanhos claros também. Estou usando um óculos de grau na cor vermelha, uso um batom também na cor marrom, né? Estou usando também uma blusa na cor marrom, um fone de ouvido sem fio na cor preta. Venho aqui apresentar o trabalho intitulado Educação Digital Escolar Sem Ingenuidades, análise do segundo eixo estruturante da PNED na formação docente. Esse trabalho, ele é junto com Marcelo Sabatini, também da Universidade Federal de Pernambuco. A gente inicia com a Política Nacional de Educação Digital, a PNED, que foi estabelecida, né, pela Lei número 14.533, sancionada em 2023, que ela representa um marco importante nas políticas educacionais brasileiras, porque ela traz essa obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas da educação básica ao superior de oferecer, né, o acesso às tecnologias digitais ao longo da formação. E aí essa política ela surge num contexto de crescentes desafios para a inclusão digital no campo da educação, que foi especialmente evidenciado durante a pandemia, né, onde a gente pode afirmar que foi de onde emergiram, né, as profundas desigualdades históricas em relação ao acesso, uso e a participação das tecnologias digitais nas escolas brasileiras. Então, nossa pesquisa ela analisa como é que essa política aborda a questão da formação docente para as tecnologias digitais e elemento, né, que a gente considera necessário para uma efetiva transformação nas práticas pedagógicas. E nossos objetivos, a gente traz como principal de analisar o segundo eixo estruturante da PNED, que é o da Educação Digital Escolar, e relacionar ele com outros dois documentos oficiais, que é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Referencial de Saberes Digitais Docentes. Então, buscamos, a partir daí, identificar as concepções de formação docente emergentes dessas políticas recentes e como é que elas se articulam entre si para promover a educação digital nas escolas brasileiras. Adotamos como metodologia, né, uma abordagem qualitativa, utilizando o método de análise documental, né, onde analisamos os 3 documentos mencionados e investigando como é que eles dialogam entre si e quais as concepções de formação docente emergem dessas políticas recentes. Então, nossa análise focou especialmente nas propostas relacionadas ao desenvolvimento de competências digitais pelos professores e como é que estas se relacionam com a inclusão digital no contexto educacional. Esse segundo eixo, ele foca na integração das tecnologias digitais ao processo educativo formal, né? Ele prevê as ações de infraestrutura tecnológica, mas principalmente o desenvolvimento de competências digitais pelos professores. Então, nossa análise, ela parte do entendimento de que a inclusão digital no ambiente educacional brasileiro, ele só vai ser efetivo se tiver condições necessárias e suficientes, né, para o desenvolvimento, né, das competências docentes. Então, sem professores devidamente preparados, né, para o uso pedagógico das tecnologias digitais, os investimentos em equipamentos, em conectividade, eles não serão suficientes para transformar essas práticas educacionais. Então, esse eixo da PNED, ele reconhece que isso é um desafio e ele vem propor diretrizes para a formação inicial e continuada dos docentes, contemplando diferentes dimensões nas competências digitais. Bom, de resultados, né, a gente traz aí esse diálogo entre os documentos, porque quando a gente analisou, né, esses 3 documentos em conjunto, a gente conseguiu identificar uma tentativa de alinhamento conceitual e prático, onde a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, detalha aspectos operacionais de implementação, né, da PNED nos ambientes escolares, incluindo as metas de infraestrutura, de conectividade. Então, é algo que é bem instrumental. Ele tem até um medidor, né, no site deles, no portal deles, eles têm um medidor de
de internet de banda larga, né, para saber como é que está a situação da qualidade daquela internet em determinada escola, enfim, em determinada região. E aí já o referencial de saberes digitais docentes, ele complementa essa visão ao especificar quais competências, né, os professores precisam desenvolver para atuar neste novo contexto. Então, este documento ele vai além dessas habilidades técnicas que a ENEC ela coloca lá, abordando aspectos pedagógicos, éticos e críticos do uso das tecnologias digitais. E aí percebemos que a formação docente aparece como um elemento articulador entre estes documentos, sendo tratada como uma condição fundamental para o sucesso das políticas de educação digital. E aí, disso a gente parte para as concepções de formação docente, onde a nossa análise ela revela que existe uma tentativa de superar o paradigma desse olhar instrumental das tecnologias educacionais, que é algo que é histórico também, né? E os documentos eles apontam para uma concepção de formação docente que vai além disso, né? Que vai além dessa dimensão técnica. Então, ela emerge uma visão que vem valorizar o professor como agente da transformação digital, capaz de fazer uma curadoria crítica dos conteúdos, criar experiências de aprendizagem significativas com as tecnologias e promover o letramento digital dos estudantes. Então, identificamos também uma preocupação com essa contextualização desta formação, reconhecendo a diversidade de realidades escolares brasileiras e a necessidade também da adequação às especificidades regionais e institucionais. Já aí a gente já pode apontar os desafios também que chegamos aí como um outro resultado, que apesar desses avanços, né, a nossa análise ela identifica que existe sim um descompasso significativo entre o que se propõe a esses documentos e as condições concretas de trabalho docente em diversas realidades, né, escolares brasileiras. Então, são professores que enfrentam barreiras básicas como falta de conectividade adequada, equipamentos insuficientes, sobrecarga de trabalho, lacunas na formação inicial para tecnologias digitais. Então, esse descompasso ele representa um desafio, né, nessa implementação e demanda ações concretas que considerem essas disparidades regionais e as condições reais das escolas, né, dos professores em diferentes contextos. A gente conclui que, embora a PNED, né, e esses documentos eles representem avanços importantes na política educacional digital brasileira, a efetivação dele depende de maior investimento em dois aspectos, né, fundamentais. Que o primeiro é o de dar infraestrutura tecnológica adequada, de qualidade, né, nas escolas, com conectividade de qualidade, de equipamentos suficientes também. E o segundo, que é o mais importante, que é trazer a formação continuada, consistente, né, dos professores, que considerem não apenas os aspectos técnicos, mas principalmente das dimensões pedagógicas críticas e contextualizadas, né, do uso das tecnologias digitais. E aí, com isso, a gente recomenda, né, que as políticas futuras elas considerem também mais atentamente essas condições reais de trabalho docente para que a educação digital ela se torne uma realidade em todo o território nacional. Então, assim, justamente precisamos olhar a PNED sem ingenuidade. Sabe, que a gente entender qual é a realidade e como é que vem se trabalhando essa realidade, né, desses últimos anos, né, desde a sua sanção. Então, aqui estão as principais referências utilizadas na nossa pesquisa. Agradeço, então, a atenção de todos. Nossa pesquisa ela continua em desenvolvimento e esperamos contribuir para o avanço dessas discussões sobre as políticas educacionais, né, e a formação docente, voltada aí para esse campo das tecnologias digitais. Meu contato de e-mail é o stephanie.domingos@ufpe.br. O do Marcelo é o marcelo.sabatini, com 2 Bs, @ufpe.br. E o meu Instagram é o @tia.educa.